Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, né? A gente dá caminhamento na aula de hoje e energia solar térmica, certo? Conforme falado na segunda-feira e nas semanas anteriores, né? Hoje a gente vai disponibilizar a apresentação, né, do mapeamento solar que vocês fizeram na cidade de vocês, na localidade de vocês, certo? E só deixando bem claro, algumas pessoas entraram em contato comigo, né, perguntando se, professor, como é que ficaria se não der para apresentar hoje, né? Quem não apresentar hoje tem a possibilidade de apresentar segunda-feira no horário da aula, né? Serão esses 2 dias de apresentações. Porém, o material deve ser anexado até a data de hoje, como está lá no SIGA-A, certo? A nota dessa atividade ela é dividida em duas, né? Isso quer dizer o quê? Tem a nota da apresentação, que é esse momento aqui síncrono, e tem a nota do material escrito que vocês disponibilizaram lá, né, através da organização, através dos dados, né, como é que está informado os dados. Então vai ter esses dois momentos, certo? Então quem não apresentar vai ficar sem essa nota da apresentação, ok? Vai ficar só mesmo com a nota da avaliação do trabalho que foi anexado. Então logo, por isso que eu peço, né, eu estou dando esses dois momentos para apresentar hoje e para quem não puder apresentar hoje, né? Então tem até segunda-feira para apresentar esse material. Ok? Ok, bom dia, professor. Bom dia, Amanda, tudo bem? Tudo. Sobre a questão do envio do trabalho, você quer o slide ou quer o tipo relatório? Pois é, o interessante era tipo um relatóriozinho, né, com Sim. tabela, gráfico, né, sem, porque o slide ele vai algumas informações, nem tudo a gente coloca no slide, né? Então algumas Mas informações você não vai poder eu conseguir interpretar, né, se não tiver lá escrito. Então seria interessante um relatóriozinho. Não precisa tá ser muito longo, não, né? Um relatório sucinto certo. que eu possa tirar as informações ao ler, certo? E, o slide, né? O slide, como você vai apresentar, e normalmente eu utilizo as imagens, figura, né? Porque não precisa tanto não precisa de texto. Aqui você vai apresentar aqui, ok? Pois bem, então vamos dar início aqui às nossas apresentações, né? A Sabrina pediu para começar, então não há problema, tá certo? Iniciar por ela. Se ela quiser compartilhar aí, facilitando aí o andamento, agradeço. Bom dia. Bom dia. Professor, eu estava tentando compartilhar no notebook, só que a internet está fraca, eu vou compartilhar pelo celular. Tudo bem, tá certo. Vocês estão vendo a tela? Sim, agora estou vendo a tela do seu celular. Pronto. Eu vou dar início à minha apresentação na pesquisa sobre os dados de irradiação solar anual referente à cidade da minha cidade. As fontes das pesquisas que eu usei foi o Global Solar Atlas. Eu moro na cidade de Alto Longar, Piauí, aqui as coordenadas da minha localização. E, professor, como eu moro na zona rural do interior de Alto Longar, o mapa não colocou a localização certa. Só que aí ele me deu uma localização próxima, que é a Estrada da Prata e o São Nicolau. Beleza. Aí, Ok. elevação do terreno, 148 metros, sendo uma região baixa e plena, que pode facilitar grandes instalações solar. A temperatura média do ar de 28,7 graus, em radiação direta normal 1.807,8 kWh por metro quadrado por ano. A irradiação difusa foi de 796,6 kWh por metro quadrado por ano. E a irradiação global horizontal foi de 2.140,9 e
e a radiação global inclinada foi de 2.167,9 kWh por ano, no ângulo ideal de 10 graus, que significa que a cidade está próxima à linha do Equador. Aqui eu trouxe os dados da irradiação de temperatura. Aí eu trouxe o mês e a produção energética de cada mês e a temperatura. Por exemplo, em janeiro a gente teve 114 em produção energética e de 28,7. Fevereiro, 108 em produção energética e 28,7. E assim por diante. No ano inteiro, por ano, a gente teve 1.617 kWh por ano. E a temperatura, vocês percebem que se mantém na casa dos 28,7, que indica um clima tropical estável e favorece a previsibilidade da geração ao longo do ano. No lado direito, eu trouxe um gráfico que apresenta a potência fotovoltaica. Aí vocês podem ver que no mês de agosto, a gente teve a maior potência nesse mês. Isso acontece porque em agosto nós chamamos aqui do BR-Bro, que é o auge do período seco, sem as nuvens no céu, e a radiação é direta, que, por exemplo, é aquela que vem do sol sem bater em nada e chega nas placas. Em janeiro e fevereiro, embora faça muito calor, as nuvens de chuva bloqueiam grande parte dessa luz. Aqui eu trouxe a média mensal de horas de luz solar, insolação, e a região de Alto Longá apresenta um período de insolação útil, aproximadamente 12 horas diárias, dando início às 6 da manhã, pico de produção, que é onde gera mais luz, que é entre 11 e 1 da tarde, e o fim de produção às 6, e a temperatura média de 28,7. Nesse gráficozinho aqui, como vocês podem ver, no período da manhã, entre as 8 e as 11, tem um crescimento gradual na produção. E à tarde, entre as 3 e as 5, a produção cai mais rápida. Isso acontece porque está relacionado ao cúmulo de calor nos painéis durante o dia. Como a temperatura da cidade é alta, o painel esquenta muito até o final da tarde, perdendo um pouco da sua eficiência em comparação da parte da manhã. A região conclui um potencial altíssimo, com uma irradiação global de 2.140 kW, tornando o investimento em sistema fotovoltaico extremamente viável. O sistema deve ser instalado em boa ventilação. Isso garante que o calor excessivo não reduza a eficiência das placas, porque não podemos apenas pegar uma placa e colocar em qualquer lugar. É porque ela precisa de espaço para o ar circular, né? E se a placa esquentar demais, ela perde a eficiência mesmo com todo esse calor. Os impactos no aproveitamento, que é a temperatura de 28,7, impacta diretamente no projeto, que foi como eu acabei de falar. E a conclusão de viabilidade é que Alto Longá possui um recurso natural, investimento em energia solar é altamente lucrativo e sustentável, com um retorno acelerado. O aproveitamento aqui é máximo, porque temos o sol no ano inteiro, e no segundo semestre é uma irradiação que torna um projeto viável. A gente tem o segundo semestre limpo. E é isso. Obrigada. Obrigado, Sabrina. Só algumas perguntinhas, né? Em relação aí à sua comunidade, já existe algum sistema de energia, alguma usina de energia solar aí perto ou não? Sabrina? Pode falar. Eu gostaria de saber se aí na vizinhança, né, na sua localidade aí perto, você já possui alguma usina de energia solar aí perto? Tem duas aqui perto, duas usinas solar.
Mas é de grande capacidade, você sabe dizer como é? Professor, eu Para só média. passei assim, gente, tem uma que é Hum, bem grande. Eu até estava tentando conseguir trazer a gente para cá na visita na visita, né? passada. É, Hum, só que aí eu consegui para uma próxima daí, de Teresina. ok. E outra coisa, você mostrou no gráfico que praticamente durante o ano ele não tem tanta variação, né, relacionado aí à irradiação. Então, é algo atrativo, como você deixou bem claro que é atrativo, porque há uma constância, né? Mesmo que no mês de agosto, né, setembro, outubro, sejam os melhores em relacionado à radiação, mas também em contrapartida tem a relação da temperatura, né? Que aquece Isso. muito. Né? E aí tem mas há uma constância, né? É um local. E a própria temperatura média, como você relatou, que é em torno de 28, né? Então você tem também essa parte, claro, né? Que dá para acontecer a troca térmica, refrigerando um pouco as placas. Mas tá bom. Obrigado, Sabrina. Tá certo? Aí aguardo o material escrito, né? Ok? Certo. Quem gostaria de dar continuidade à apresentação, pessoal? Eu posso dar continuidade, professor. Pois não. Tá aparecendo direitinho aí? Tá, tá. Bom dia, gente. Eu vou apresentar sobre a pesquisa, né, do potencial energético daqui de Belém do Pará. É, a minha apresentação, ela expõe, né, os resultados sobre esse potencial de geração, né, de energia solar aqui na cidade de Belém, e analisou os dados da radiação solar anual, para entender essas variações sazonais da região e avaliar a visibilidade técnica para uma possível implantação, né, de sistemas fotovoltaicos, que inclusive já existem muitos, mas não é usina, né, é residencial e comercial, tá? E daí a irradiação anual daqui da cidade é de 1.720 kWh por metro quadrado. A temperatura média ela fica em torno de 26 graus Celsius, né? E a hora do sol de 2,5 por hora, né? E daí também eu tive esse problema de geolocalização, né? Porque não pega especificamente a rua, né? Pega mais ou menos assim um bairro, né? Aqui da cidade. E eu moro próximo a Bahia que corta aqui. Bom, foi usado a plataforma, né? Que foi disponibilizada aí pelo professor do Global Solar Atlas, do grupo Banco Mundial, e daí, por ele, foi levantado os dados, né, para fazer a análise, que foca aqui a minha cidade,
E com ela, eu extraí as coordenadas geográficas, né? E daqui, para garantir os dados, né, dessa pesquisa. E daí, aqui na minha região, ela tem uma latitude de 1445 e a longitude de menos 48,48, porque a gente está aqui próximo à linha do Equador, tá? E, como eu já disse, a irradiação global é de 1.720 kWh por metro quadrado ao ano, né? A temperatura de 26, quase 27 graus Celsius, e a insolação fica em torno, para 12 meses, né? Ela ficou em torno de uma média de 2,520 horas por ano. Bom, aqui tem essa tabela. Eu trago aqui a irradiação global horizontal, que é a GHI, né? Em quilowatt-hora, metro quadrado por dia, a temperatura média do ar, em graus Celsius, e a insolação mensal, em horas de sol. Bom, como vocês podem ver aí, aqui em janeiro, essa irradiação global horizontal era de 3,90, a temperatura média do ar de 26,5, e as horas de insolação mensal para 30 dias, né, 135. E daí tem que é considerado um status regular. Agora, em fevereiro e março, esse status, em relação a essa numeração aí, de 3,60 kWh por metro quadrado no dia, ela se torna baixa. Por quê? Nesses 2 meses. Aqui é considerado o nosso inverno amazônico, aqui na região. E daí, esse período, muita chuva, né? Pluviosidade, e daí derruba a média de horas de sol, cerca de 105 horas mensais, e a irradiação global, né? Ela atinge o seu ponto mais baixo, em torno de 3,60 kWh por dia, né? Como está mostrado aqui na tabela. E daí, em contrapartida, já aqui para o mês de julho, agosto e principalmente setembro, né? Esses 3 meses aqui que está como status excelente, no caso, agosto, setembro, outubro, ele é considerado nosso verão amazônico, né? Que tem uma eficiência energética maior e chega a ultrapassar uma marca de 5,8 kWh por metro quadrado por dia, que faz a compensação financeira, né? E energeticamente, em relação ao período chuvoso, né? Que também é um período bem longo, porque com essas mudanças climáticas, né? Até o mês de julho começou a chover, tem uma frequência de chuva aqui. Então, geralmente, é a partir de agosto que a gente tem uma insolação maior. E logo em novembro, e principalmente em dezembro, começa de novo o inverno. Bom, em relação aqui ao nosso gráfico, né, de variação sazonal da irradiação, ele é praticamente o espelho lá da tabela, né? E daí, como vocês podem ver aqui na coluna do mês de setembro, esse pico, onde a gente consegue ter essa insolação maior, né? Bom, e daí os tipos de radiação, né? Na média anual dos 12 meses, né? Ela fica, a GHI, né? A irradiação global horizontal, ela fica em torno de 1.720 kWh por metro quadrado por ano, né? Ela é uma irradiação total recebida na superfície horizontal plana, que é fundamental para os sistemas fotovoltaicos padrão, né?
É a soma da radiação direta e a difusa, que atinge uma superfície horizontal. O que é essa irradiação difusa? É essa que bate nas nuvens, em alguma coisa, para poder. E daí não é radiação direta na placa solar, né? E a irradiação global inclinada, né? Que ela fica em torno de 1.705 kWh por metro quadrado no ano, né? Que ela está baseada no ângulo, né? Otimizado. E como a localização aqui fica, como eu já falei, próxima à linha do Equador, né? E daí ela tem uma latitude de menos 1,44 graus. Daí fica essa numeração aí, segundo os dados lá do site. E daí a radiação direta normal é em torno de 0,50 kWh por metro quadrado ao ano, que é a questão que atinge a superfície em linha reta, né? Que é um valor reduzido devido a essa alta constante das nuvens, que tem esse bloqueio, né? Daí que vai gerar a radiação difusa, como eu já falei para vocês. E a radiação difusa aqui, né? De 850 aproximadamente quilowatt-hora por metro quadrado, que ela corresponde a uma grande fatia expressiva de radiação aqui na região, porque mesmo em épocas de verão amazônico, o nosso tempo às vezes fica muito nublado. Em relação à análise dos resultados, né? A gente pode ver que o clima amazônico, né, aqui de Belém, ele tem alta pluviosidade no mês de dezembro a maio, né, que é considerado o nosso inverno amazônico, e o verão amazônico, que é de menor pluviosidade, em julho a novembro, de junho a novembro. E durante fevereiro e março, a GHI, né, sofre essa queda drástica de 3,60 kWh por metro quadrado ao dia, que é acompanhada pela insolação de 105 horas. E essa estabilidade térmica, né, da temperatura da baixa amplitude anual, né, que ela fica variando de 26 a 27, e da questão térmica, né, devido que causa, né, essa perda da eficiência térmica dos módulos fotovoltaicos, porque fica uma temperatura mínima de 26,3 graus Celsius, um tempo máximo de 27 e uma média estável entre 26,8 graus Celsius. E essa variação entre altas e baixas nessa estabilidade térmica, ela fica variando de 1,3 graus Celsius. Tá? Esses impactos sobre esse aproveitamento solar, né? Ela tem enquanto a questão da relevância da irradiação difusa, ela é provocada, como eu já disse, pelas nuvens, né? E daí os projetos fotovoltaicos locais daqui da cidade, eles sempre visam priorizar a questão tecnológica, né? A questão dos ângulos na hora de projetar, né? A instalação das placas, por causa dessa dificuldade da questão da radiação difusa, né? E dessa variação de temperatura, porque geralmente, por mais que seja verão amazônico, e ter essa sensação térmica, né? Essa geração térmica, a gente sempre chove durante a tarde aqui, mesmo no verão. Tem umas
quedas rápidas de chuva. E daí isso acaba afetando a geração, né, fotovoltaica. E daí essa inviabilidade termosolar, né, que acontece, porque devido aos baixos índices, né, e o posicionamento estrutural, como já falei aqui para vocês, dos painéis, né, com uma inclinação mínima entre 10 a 12 graus. Graus não, ângulo, né, no caso. Bom, daí a minha conclusão é que, apesar da nebulosidade daqui do ano, né, e o volume global de radiação, ela atesta uma elevada viabilidade de implantação de usinas e sistema de microgeração fotovoltaica. Só que essas usinas às vezes o governo, assim, as cidades, prefeituras, né, mais afastada das ilhas pela redondeza, assim, que é com acesso à embarcação, e das prefeituras, geralmente, elas tentam fazer essas implantações de usina, mas fica só, bem dizer, na teoria, né? Geralmente não é implantado, até porque tem toda uma questão política por trás, e daí, geralmente, ainda não ocorreu nenhuma implantação de pequenas usinas assim que viessem abastecer a prefeitura e os órgãos municipais. Mas existe pela cidade muita geração de comércios e residenciais. E é isso. Obrigado, Amanda. Eu vou fazer aqui duas perguntinhas, né, bem relacionadas aí ao que você apresentou, né? Sim. Uma delas é o que parece que não tem tanta diferença entre o Norte e o Nordeste, pelo menos o que foi mostrado aí pela Sabrina, né? A relação dos meses, né? Continua, como está muito próximo do Equador, né? Os meses são os mesmos relacionados com a maior geração, né, de radiação, certo? Não é isso? Isso é porque eu acho que a única diferença que eu pude identificar em relação à apresentação da Sabrina é porque o céu aí é mais limpo, né? E Era que eu ia, daí era que eu ia perguntar. Vai aqui é continuar. muito nublado. Aqui é muito nublado. Inclusive, onde eu moro, professor, a gente tem uma geração aqui, né? E daí, fotovoltaica. E o que eu observo assim, por volta das 6 horas começa o inversor piscar, né? Para ligar, para fazer a contagem de geração. E daí, em tempos nublados, ele marca 70, 71, às vezes até 46 watts. É mesmo. É. Quer ver, assim, teve um período aqui que foi sexta, sábado e domingo, só chuva. Ele ficou marcando 41, às vezes até quase nada, menos do que É. isso. Então eu fiquei, meu Deus do céu, não está gerando nada. Aí às vezes dá nem para o próprio consumo, né? Que está sendo gerado, né? Isso, às vezes não dá nem para bater nisso, no próprio consumo. Agora, outra perguntazinha que eu estava até, assim, porque eu acredito, nesse caso aí, como a geração anual é em torno de 1.700, né? A da Sabrina, ela mostrou que ultrapassa 2.000. No caso dos painéis de vocês, ele é bifásico, né? Ele capta das duas, porque nesse caso aí, para tornar mais eficiente, teria que ser bifásico. Isso. Porque se for só uma fase só, muito baixo. No caso aqui no caso bifásico, ele que é no 220, né? Porque aqui no Belém ele é normal, monofásico é 127. Né? E eu digo também as placas, né? Ela capta nas duas fases dela, né? Isso. Na de cima e na de baixo, não é isso? Isso. Tá bom. Obrigado, mamãe. Nada. Vamos lá para os demais. Quem pode dar continuidade aí à apresentação?
Tudo bem, Sabrina, tá ok. Quem mais, pessoal? Pode dar continuidade? Jéssica, Nina, Ingrid, Rail. Professor, pode ser eu. Ok. Mas professor, meu, eu fiz de acordo com a explicação do senhor da última aula. Eu fiz na página mesmo do site. Aí só fiz o relatório. Tá certo, então bote aí pra gente. Tá ok aí, professor? Tá, eu tô conseguindo visualizar. Bom dia a todos. Sou Railson Silva Barbosa, moro em Parnarama, Maranhão. Vim falar um pouco sobre minha pesquisa no site Global Solar. Vou começar aqui sobre o sistema fotovoltaico, a produção de 1.647, 1.046 kW, direto normal da irradiação, 1.785 kW, horizontal da irradiação, 2.080,1 kW, difusor horizontal em radiação, de 818,7 kW. Aí aqui, global em radiação de 2.111,6. Aí aqui a temperatura foi de 27,6, 27,6 graus. Aí aqui é o gráfico solar. Aí Só volta agora, só nesse gráfico aí, só para assim, né? Porque só para vocês entenderem, esse gráfico aí, pessoal, ele, se você olhar aí, ó, do lado do gráfico no horizontal, ele tem sul, oeste, norte, uhum, leste, né? E sul, né? isso, Essa relação é exatamente as zonas, né? Relação norte e sul do eixo, né? E o inverno, verão, etc. Relacionado a os dados que ele está dando aí nessa localidade, né? Então é muito próximo e o horário, certo? Então ele começa do lado esquerdo, que normalmente começa às 6 horas, né? Então vai do lado direito até o final, que fecha às 18 horas. Então aí é o tempo relacionado a essas estações, certo? Então, e a linha do meio é do Equador, né? Que corta ela. Então, como aqui é muito tá perto da linha do Equador, então esse relacionado vamos dizer assim, a horário de insolação, né, ela praticamente é o mesmo durante o ano, né, não varia muito, certo? Dependendo de outros estados, né, isso pode variar muito, certo? Mas aqui praticamente não tem essa variação tanta, certo? Porque está perto da linha do Equador. É só para explicar, tá bom? Pode dar continuidade, Raíssa. tá bom, professor. Aqui é a produção anual, é de 1.793 kW por hora. Aqui é o gráfico da minha região, onde ficou janeiro, fevereiro, março e abril, até maior produção baixa, por ser um período chuvoso na região. Aí a partir de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Professor, eu estranhei bem aqui, não vou mentir. Ó, mês de agosto ser o mês que teve maior produção. E na minha opinião, sempre é setembro e outubro, por ser o que eu acho, né? Minha opinião, o sol mais quente. Eu achei estranho isso aqui. Vamos lá. Por que que há uma erroneamente as pessoas acham que quanto mais quente, mais vai produzir energia, né? Isso é errado, né? Por que que é errado?
porque o calor ela interfere a produção de eletricidade nas placas, né? Quanto mais quente as placas tiver, menos ela vai gerar em termos de eletricidade, tá certo? Por isso, nesse caso aí, ele diz, professor, mas é mais quente aqui no período do Bró, né? Mas ele não vai gerar tanta energia exatamente porque a temperatura interfere, né? O mês de julho, agosto e setembro são os meses mais ventilados na região Nordeste, né? Então, se eles são mais ventilados, que acontece o quê? Que por ser ventilado, você vai ter menos nuvem no céu, porque o vento está tirando, então é mais ventilado por causa disso. E outra coisa mais, está ventilando a própria placa, né? Então, ela, por estar ventilando e tendo maior insolação ali, porque o importante é a insolação na placa, não é a temperatura. Então, quando ela tem mais insolação, ela está gerando mais e está sendo ventilada. Então, por isso que esses períodos ele é o mais intenso, né? E não é à toa que o agosto, né? Por exemplo, eu vou trazer lá para o estado do Ceará, né? No estado do Ceará, o período de agosto são os períodos mais ventilados, né? E se for na parte litorânea, é onde vai ter mais deslocamento de dunas, exatamente devido à ventilação, né? Desse período, certo? Deu para entender, Raíssa? Sim, professor. Aí aqui é onde mostra o gráfico de agosto de cada mês. Janeiro, ele é um pouco baixo. Janeiro ele é baixo, fevereiro, março, abril, até maio. Igual eu falei, que é o mês chuvoso aqui na região, a partir de julho, agosto, setembro, outubro, ele vai subir. Em novembro já começa a diminuir, porque começa o inverno. Agora, Aí uma coisa aqui, interessante aí, Raíssa, é porque é bem nítido aí que é uma diferença muito grande nem em temperatura, mas de geração, né? Porque os meses de janeiro, fevereiro e março são muito menores, né? Em comparação, principalmente a agosto, né? Agosto é quase duas ou três vezes aí o valor, né, desses meses, certo? E professor, aqui eu trabalho com um colega meu em questão de energia solar. Aí aqui, quando nós vamos fazer a instalação, aí depois que a Equatorial vai liberar o sistema, aí nós vamos lá fazer a configuração no inversor. E a gente acompanha o aplicativo, onde eu estava um dia desse olhando mais ele, questão do cliente. O cliente, por exemplo, contrata, fecha um pacote de 500 kW. Sempre passa. Eu estava vendo de dois aqui, sempre passa de 500, fica 600 e pouco a produção dele mensal. Mas é porque normalmente o projeto você estabelece, você dá uma margem, né? De Isso. 10% para mais ou para menos, né? É uma margem. Outra coisa que eu achei muito questão do dia nublado. Eu estava olhando aqui, é um dia que foi o dia todo de nublado, ele mesmo assim conseguiu produzir 74, É porque é exatamente isso que 60. a Amanda estava falando, né? Porque você vai ter captação em radiação difusa, né? Pois é, eu estava até comentando com ele sobre isso. Certo? Aí aqui é a direção normal em radiação de acordo com o mês, sempre junho, julho, agosto, setembro está mais, o sol, a radiação está maior. E aqui é só, só isso mesmo, professor. Tá ok, tá bom. Obrigado, Railson. Nada. Vamos lá para os demais aí. Jéssica, Nina, Ingrid, quem puder dar continuidade, Eu vou falar agora, professor. tá Bom bom, dia. Jéssica. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver aí a tela? Ainda não. Não? Agora sim, agora apareceu. Sim, né? Como
Bem, assim como o Raio, eu vou também apresentar aqui a minha tela lá do aplicativo mesmo do Solar Atlas, porque eu fiz o relatório, mas o relatório eu vou enviar junto com essa parte aqui lá para você lá no cigarro. Eu vou explicar por aqui mesmo para vocês entenderem melhor com as imagens aqui, os dados mesmo do site. Bom, gente, meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, eu sou daqui de Teresina, Piauí, e eu moro aqui no bairro Mário Covas, na zona sul de Teresina. E eu estava até observando aqui as comparações, não mudaram muito aí com os meus colegas. Ficou bem parecido mesmo, principalmente que eu acho que com a do Raios, que eu acho que é o que fica mais próximo aqui de mim. Embora ele seja do Maranhão, né, Raios? Mas, bom, aí os meus dados, Isso, Jéssica, mas fica próximo, não muito longe, daqui da minha fica, cidade para Teresina. fica próximo aqui a nossa região. Aí aqui aqui a minha tabelinha, né, dessa parte aqui da energia fotovoltaica, da geração, foi de 1.694,2 kWh. E eu estava observando aqui que varia muito aqui, né, durante todo o ano, por conta como já foram falado aí, dessa questão sazonal. Quase não há muita variação, né, de clima, assim, de temperatura durante todo o ano. Muda muito pouco aqui para a gente. A gente nem consegue, às vezes, diferenciar o que é inverno, o que é verão, o que é primavera. As estações são muito parecidas. Pelo menos é o que eu percebo, né? E aqui a minha região aqui, ela é bem favorável também para a questão de sistemas solares, né? Porque como o professor falou, aqui é bem quente. Às vezes a gente tem essa ideia de quanto mais quente, mais gera, né? Eu ouço muitas pessoas falando sobre isso. Mas, de acordo com o que eu já vi, que eu já ouvi de alguns professores, de alguns profissionais dessa área, falam exatamente isso, essa informação que o professor acabou de falar, que não é a temperatura em si, muito quente, porque isso às vezes até danifica essas placas, porque essas placas fotovoltaicas, elas, se eu não estou enganada, elas são feitas para a capacidade delas de resistência, eu acho que é até 27 graus, né? E aqui Quando elas estão em operação, né, que é feita uma análise, que a gente chama análise em laboratório, né, todo o cálculo é feito análise em laboratório dessas placas com a temperatura média, né, ambiente em torno de 25 graus. 25, né, professor? Em média, né, temperatura de análise, né. Uhum. Pois é, e aqui nessa região do Nordeste, principalmente aqui em Teresina, que é onde eu moro, às vezes aqui a gente chega a 40 graus, 38, é bem pesado aqui o sol. Então, às vezes, não é que a temperatura esteja muito alta, isso não quer dizer que elas vão gerar mais, né, professor? Isso. Às vezes a gente se engana em relação a isso, dessas placas fotovoltaicas. E aqui, nessa primeira partezinha aqui, a irradiação, como eu já falei, a produção fotovoltaica, ela vai de 1.192, né, ou 194. A irradiação global horizontal, ela vai de 2.148, que é aqui. A irradiação direta, também, que é aqui, 1.893. E aí nossa temperatura média aqui é de 27 graus, né? A inclinação ideais dos painéis, ela está ali também aproximadamente de 10 graus também, como acho que a Sabrina também falou lá na região dela, é mais ou menos isso. Então, esse valor dessa questão do sistema fotovoltaico,
Ele é bem alto, né? Eu achei ele bem alto, que gera bastante energia por ano, né? Cerca de, mais ou menos para cada painel instalado, é cerca de 1 kW que gera por ano. Então, eu achei assim um valor bem alto, assim, para quem trabalha, para quem quer produzir, é muito bom. Inclusive, a gente teve até uma visita técnica no ano passado. Você até estava lá, né, professor Flávio? Eu lembro. Tava, sim. Eu trouxe até a imagem de lá dessa visita agora na última aula, né? Tava mostrando, né? Eu nem pude participar da aula, mas a gente estava lá que teve aqui na Salobro, que fica próximo aqui da minha residência. Inclusive, a gente passou por dentro do meu bairro, praticamente. E teve a Juno, né? Ambas são bem próximas aqui Isso aí foi da outra visita, foi, Jéssica? Eu fui sim, nós fomos para Junco. Aí Hum. depois, não, a gente ia para Junco, aí seguimos para Salobro, depois voltamos para Junco, devido ao errinho lá do ônibus, do motorista. E ali, professor, a gente percebe aqui na Salobro, na hora que nós estávamos lá na visita, o sol realmente estava muito quente, que é ali em torno de 11, 12 horas ali do dia que nós estávamos lá, mesmo no gráficozinho que eu estava observando aqui, falando aqui nesse assunto, eu vou só baixar aqui um pouquinho, que é para mim poder entender. Certo. Deixa eu ver, não, aqui. Peraí. Acho que é nesse gráfico bem aqui que mostra. Peraí. Que era que você estava até falando, comentando ainda agora. Essa questão de horários, né? A gente percebe que pelo período da manhã já é quente, mas a gente percebe que a questão mesmo mais forte é esse horáriozinho de meio-dia, de 1 hora, 2 horas, esse período mais da tarde, né? E quando a gente estava lá na usina, a gente sentiu isso realmente na pele, porque estava muito quente mesmo. Então, assim, a gente Jéssica, no caso dessa visita que você está se referindo, né? Lembra do período? Qual foi o mês? foi junho, professor. Foi junho, né? Foi dia 6 de junho. Do ano passado, foi? Foi, do ano passado. Dia Mas 6 de junho. tá ligado a alguma semana, não, né? Sim, foi do encontro. Você está falando em relação à UFP, os eventos que tem? É. Ah, foi do encontro de energias renováveis, não foi da Semana Científica. Ah, Porque certo. tem Pois é, isso, tem que da tem semana. o encontro e tem a Semana Científica, né? Mas essa foi bem do encontro mesmo de energia. Nós organizamos, foi até a Sabrina aqui, acho que ajeitou lá, mais a professora Juana lá, o local. Ah, ok. Então, aqui eu cheguei assim na conclusão que é em torno de mais ou menos de 5 horas diretas, 5 a 6 horas diretas de sol. Que eu peguei mais assim nessa parte da tarde, baseando assim no que eu vivo diariamente, e aqui nesse gráficozinho mostra, né? Se eu não estou lendo errado. Não sei se vocês veem aqui minha setinha. A gente vê aqui que o pico maior é nesses horários aqui, ó, de meio-dia, mais mesmo nessa parte da tarde. Se eu estiver de acordo com o gráfico, professor, se eu estiver lendo errado, você me corrija. Porque assim, esse gráfico ele determina o tempo, né? Ele determina Uhum, o tempo e a inclinação, né? Que é exatamente uhum, o Sol, ele sai do leste e vai para o oeste. Então, nos períodos, né, dessa inclinação, né, não há tanta diferença entre o sul, né, uhum, o norte, né? Que são os tempos correspondentes, né? sim, E aí ele não fala, né? Ele não fala da carga horária, mas ele só fala do tempo, né? E relacionado a isso e o caminho do Sol, né? Então, uhum, relacionado a esse caminho, ele não muda tanto, tá ok? Ele não muda tanto. É isso que sim. ele está se Aí, referindo aí. assim, o que a gente pode observar, eu mesma, que durante o dia a dia, eu percebo que nesse intervalo de 11, 12 horas, até
3 horas, 4 horas da tarde, o sol realmente ele muda, ele é bem mais quente, né? Porque pelo período da manhã é menos, é mais friozinho, que aqui em Teresina não dá nem para dizer que é frio, porque quando a gente acorda, 6, 7 horas, o sol já está tinindo, como diz aqui, né? Então, assim, a gente não vê muita diferença nessa questão de idade, né? E isso segue o ano todo, né? Não sei quem daqui da turma, se tem alguém que mora aqui, mas a gente costuma ver isso, assim, durante todo, todo ano. Não tem muita diferença, né? Eu acho que atrapalha ainda a geração, né, aqui em Teresina, Jéssica, ainda é a relação da temperatura da placa, né? Se Que é, tivesse que uma é ventilação melhor, isso, porque no nosso se caso é tivesse uma muito elevado. ventilação melhor, se tivesse uma ventilação melhor, mesmo que é porque é muito abafado aqui. Se tivesse uma ventilação melhor, acho que a geração para a área de geração de energia seria bem melhor. Exatamente. E como o Raio estava falando aí, aqui nessa questão desse gráficozinho aqui, eu percebi esse maior aqui em agosto. Só que quando a gente estava fazendo isso aqui, eu estava realmente pensando que era a questão que era o período mais quente, mas você explicou, né? Que é porque é o período que mais gera-se energia, né, para a gente nas placas. E bate, professor, realmente, no mês de junho a julho, eu costumo observar que nós aqui é mais ventilado. Eu lembro que quando só vou contar aqui um exemplo, meu diário. Quando eu cheguei para morar nesse bairro, nesse mês de junho, ele era muito assim, ventilado e frio. Eu lembro que era muito frio, porque foi no início do bairro, ainda tinha muita árvore, muito mato, não sei se dizer assim. Hoje em dia não, já está menos, porque foram construindo, né? E aí foi desmatando, e aí foi. Hoje em dia já está mais quente, já não tem tanto vento. E aí, mas assim, de acordo aqui com o gráfico, realmente bate. Porque quando a gente sai de agosto para ir para setembro e outubro, novembro, realmente são os meses de BR-Obró, né? Que a gente conhece. É ali onde começa a ficar mais quente. E novembro, apesar de que aqui novembro, dezembro está baixo, mas para a gente é um mês quente. Não era, antigamente, eu acho que não era, mas atualmente, os últimos anos, eu acho um mês que já ainda é quente, novembro, mas muito abafado. É aquele mês que não tem poucos ventos e ainda não começou, de fato, as chuvas. Aí fica muito abafado. É aquele calor ruim, sabe? Que a gente costuma dizer. Então, assim, realmente aqui bate de acordo com o que a gente vem observando, né, durante todo o ano. Aí aqui nesse aqui mostra, né, que é o que a gente já vem falando, a questão dessas temperaturas de janeiro a abril, tá a temperatura mais mediana, e de maio a julho já é mais alta a questão da eficiência energética, né? Já é mais alta. E agosto e setembro é muito alto, né? Como a gente consegue ver aqui nesse gráficozinho aqui. Aí aqui em cima são os valorzinhos aproximados, né? Do que é gerado. E deixa eu ver. E aqui é setembro, acho que é de setembro, já começa a diminuir também, já fica alta, e novembro, dezembro ela já começa a ficar médio, novamente, né, para baixo. Então, assim, professor, é isso. Nossa temperatura é de 27 graus também. Achei baixo até quando eu fiz isso aqui. Eu até pensei, meu É a Deus, temperatura média, né, do ar. É a temperatura né? média do ar. Do ar, né? Não é aquela temperatura que a gente sente do. Não, né? Que eu achei baixa, eu digo É porque 27, tá é uma querendo média, me é uma média. enganar. É. Hum. Porque Pois tá bom, entendi, porque Jéssica. varia. Pois Varia. obrigada, professor. Eu fico Obrigado. falando aqui Vamos até. lá. Vou É. parar aqui de Mandar. compartilhar. Tá ok. Nina, Ingrid. Professor, pode ser eu, Ah, então Ingrid. pronto.
Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar, que o meu computador está sem áudio, eu estou falando pelo celular. Pelo celular tá dando para escutar nitidamente. E aí eu vou apresentar pelo computador, vai dar certo. Ok. Pronto, todo mundo está conseguindo visualizar, né? Sim, Pronto. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Bom dia a todos, eu me chamo Ingrid Maria, né? Estou cursando o 5º período, né, do curso já, e era para eu ter pago essa disciplina, professor, no 4º período, né, mas por motivos pessoais eu não consegui, né, e agora eu vou dar início, né, à minha apresentação. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem me interromper, eu farei o possível para sanar suas dúvidas, né. tá Caso não certo. seja possível, nós temos aí o professor, né, para tirar nossas dúvidas. Bom, eu moro na Santa Maria da Cogipe, né, aqui em Teresina, Piauí, e o meu relatório, obviamente, né, contém os dados da minha região, né, então, eu quero enfatizar, professor, esses 5 primeiros tópicos aqui do mapa, né. Então, vamos começar aqui por este primeiro. Vocês estão conseguindo visualizar aqui, né, esse primeiro. Sim, Esse primeiro aqui é a potência específica de geração fotovoltaica, né, que é o PVolt. Né? Aqui os dados da minha região, o PVolt ele está marcando 1.674,1 quilowatts por hora. Então, esse número, né, é o que define se vale a pena ou não instalar energia solar em um local, né? Aqui ele dá um percentual, aliás, um quilowatt pico, né, instalado em Teresina, alguém já falou, não sei se foi a Jéssica, ele gera cerca de 1.674, que é o que está apontando aqui nos dados, certo? Então, isso é muito alto, né? Acima de 1.600 já é considerado excelente aqui no Brasil. E para quem não sabe, o quilowatt-pico é a capacidade máxima de produção de energia solar de um painel solar, certo? Vamos supor que eu tenho um sistema que tem 5 quilowatts-picos, né? Então, ele vai me gerar cerca de 8.370 quilowatts por hora, né, no ano. É só eu pegar esse valor aí do P-volt da minha região 1.674 e multiplicar por 5, né, já que 1 kW-pico equivale a 1.674,1 quilowatts por hora. Vocês estão conseguindo compreender, né, mais ou menos. sim, Então, aí a gente tem esse segundo tópico aqui, que é a irradiação normal direta, né, que está apontando aí os dados de 1.837 quilowatts por hora, né, que basicamente, professor, é a radiação direta do Sol, né, sem a interferência de nuvens. E Teresina, de um modo geral, tem muitos dias de sol pleno, né, e isso é importante, né, para sistemas mais eficientes. A gente vai ter aqui a irradiação horizontal global, né, que é o GHI, que está marcando aqui 2.124,7 quilowatts por hora. Então, esse dado aqui, ele mostra quanto a energia do Sol, né, atinge o solo de Teresina ao longo do ano. Né, esse aqui é o total no ano, né? Só que esse dado aqui, ele aponta no metro quadrado. Então, aí nós temos que também a irradiação, a irradiação horizontal difusa, né? Que é essa daqui, é o quarto tópico, que é o DIF, né? Que é 821,8 quilowatts por hora, que diferentemente aqui da irradiação direta, né? Essa irradiação difusa, ela já tem alguns obstáculos, né? Que vai impedir dela chegar totalmente, né? 100% aqui no solo, certo?
Então, essa é a radiação que é absorvida do Sol, né? Depois de ser refletido, ser espalhado pela Terra e pela atmosfera, aí é que ela vai chegar. Então, a gente observa que esse valor aqui, 821, né? Mesmo o céu estando nublado aqui na nossa região, ainda assim a geração de energia, né? Solar. Isso é um ponto muito positivo para os empreendedores de energia solar aqui da região, certo? E aí nós temos também aqui a irradiação global inclinada. Irradiação global inclinada. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês melhor aqui os gráficos, mas eu quero só atentar mais para essa parte teórica aqui para a gente já ter uma noção. Então, aqui a gente está com essa irradiação, a gente falou da difusa, né? Aí nós temos essa irradiação global inclinada, né, no ângulo ótimo, que está apontando aqui o dado de 2.149,7 kW por hora, né, por metro quadrado. Professor, e no caso, essa inclinação do ângulo ótimo, né, é a radiação global inclinada. Então, esse valor de radiação, quando a placa está na inclinação ideal. Aí, temos aqui embaixo que essa inclinação ideal, ela está apontando aqui para 10 graus, certo? Então, quando a placa solar, ela está nessa inclinação aqui de 10 graus, ela vai absorver melhor a radiação do Sol, né? E aí, vamos ter uma geração melhor de energia solar. E aí temos a temperatura média do ar, que estamos aqui em 27,8 graus, né, Celsius. E aí temos também a elevação do terreno de 85 metros, né, que isso aqui também é importante quando a gente quer, né, instalar placas solares num local, né. E aí eu vou apresentar para vocês aqui essa irradiação normal direta, né, que está apontando aqui 1841,1. Eu moro, professor, numa região que tem muitas árvores, né, um local muito arborizado. E aí eu estava verificando na sua apresentação, que o senhor fez na aula de explicação da atividade, o senhor mora no bairro de Fátima, né, que é uma região que possui mais prédios, né, possui mais locais possui mais concreto, né, vamos dizer assim. Então, é um local que tem mais incidência de calor, né? Então, a sua irradiação normal direta é maior do que a minha, que moro numa região que tem mais árvores, né? Que é mais arborizada. Então, estava verificando essa diferença, né? Foi uma diferença pequena, mas é importante também a gente atentar, né? Porque aí a gente vai ter que essa irradiação horizontal difusa, ela vai contribuir também, né? Para essa irradiação normal direta. Sim, sim. Então, no caso aqui, a gente tem essa diferença pequena. E aí a gente tem esses gráficos que vão nos dar uma visão melhor, né, do que essa irradiação normal direta, né? E aí a gente vai ter uma incidência maior no mês de agosto, que para quem mora aqui na região sabe que é um dos meses mais quentes, né? Também a gente tem uma ascendência no mês de agosto, e aí isso vai intensificando ainda mais, né, ou se mantendo, né, a gente tem uma pequena baixa aqui nos meses de BR-OBRO, né, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, que são um dos meses mais quentes. No entanto, também, né, professor, a gente vê que não há uma diferença muito grande, né, ele vai se mantendo aqui, porque nós moramos num estado muito quente, né. E aí a gente tem aqui nesse gráfico aqui abaixo, onde a gente tem essa diferenciação, né, de cores, né, essas cores que são mais alaranjadas, avermelhadas, são onde tem a incidência maior, né, da irradiação normal direta, né, e aqui são os maiores números, né, de horas, né, no ano que a gente teve aqui no mês, né, por mês, no caso, janeiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e a gente vê essa diferença aqui nesses meses mais quentes. Certo. Aí eu só pulei aqui os gráficos, mas eu quero voltar aqui para esse gráfico aqui, que a gente vai falar sobre esse solar azimuth, né?
Azimuth, para quem não sabe, é uma medida de direção horizontal, né, que é definida em graus. Então, a gente vê esses graus aqui nessas inclinações, né? A gente começa aqui pelo sul, né? Aí nós vemos o oeste, aí vem o norte, aí vem o leste, aí vem o sul. Então, esses graus, essas inclinações aqui, elas são referentes à elevação solar, né? Que nós temos durante o ano, certo? Começando aqui no mês de dezembro, aí nós vemos aqui para julho, e aí nós temos essa marcação aqui central no meio, que na verdade isso aqui, esse meio, é o equinócio, né, que está apontando para o Equador. Então, a gente tem uma linha aqui imaginária, onde a gente vai perceber, professor, que nós temos um pico, né, que esses horários aqui são um pico da elevação solar, né, a gente vai ter maior incidência solar aqui na região, certo? E aí nós temos também aqui o P-volt, né, que é a potência específica, né, da geração fotovoltaica, que isso aqui a gente tem que atentar quando a gente quer instalar as placas solares em uma região, né, e a gente tem essas áreas aqui mais avermelhadas, que são a maior incidência, né, dessa geração fotovoltaica. Aí, com isso, a gente já falou desses gráficos aqui, né, e aí a gente vê essa média aqui por hora, que já foi falado pelos colegas aí também, que é a média por hora aqui no ano, né? Já foi falado, eu até pulei os slides. Mas, enfim, professor, a gente tem aqui esses dados que eu mandei no relatório, né? Que é só mesmo constatando o que a gente já viu lá no gráfico, no relatório aqui da Global, certo? E aí eu queria só ver aqui a conclusão, né? Que são os impactos desses dados no aproveitamento da energia solar, né? Que são alto retorno do investimento, né? Quanto maior o pivot, né? Que é aquela geração de energia, mais energia o sistema gera, né? Para o mesmo tamanho instalado. E aí a gente tem a regularidade de produção, né? A baixa variação sazonal, que reduz os riscos de subgeração. A gente tem uma instalação facilitada. A gente tem a inclinação ótima de 10 graus, né? Que facilita os projetos em telhados comuns. O desempenho, mesmo com nuvens, né? Como eu já falei lá, né, porque a alta radiação difusa também mantém o sistema produtivo em dias fechados, né, aqui a gente sabe que mesmo com dias nublados, a quintura, vamos dizer assim, em modos mais pejorativos, né, elas continuam, né, o negócio aqui é sério, professor. Então, a gente tem as condições ideais, né, para as residências e comércios, né, e aqui a gente tem esses picos, né, que geram em torno de 9, 15 horas, e a maior intensidade, ela está em torno de 10 horas e 14 horas, como a gente viu lá nos gráficos, né. Professor, e era somente isso mesmo que eu queria falar, quero deixar aberto aí a turma se tiver alguma dúvida, se o senhor tiver algum complemento, eu agradeço a atenção de todos e tenham todos um ótimo dia. Obrigado, Ingrid. Eu só queria deixar aqui, né, como você faz essa comparação entre o seu bairro, né, e a localidade que eu estou morando, né, que há uma pequena variação, né, está diretamente ligado aí, né, o ambiente que se encontra, né, essa pequena está relacionada todo ano, né, essa pequena incremento, né, no caso aí do bairro de Fátima, principalmente aí em radiação horizontal, né, como você disse, né, no seu caso você é mais arborizado, né, então vai ter vamos dizer assim, né, empecilhos nessa irradiação, né, naquela área ali que foi demarcada, certo? E na minha que é mais, como assim, tem mais concreto, além de você vai ter, além da radiação direta, você vai ter o albedo, né, que vai ser contabilizado nessa horizontal, porque os prédios eles também radiam, né? Diferente das plantas que vão radiar, mas muito menos, né, os prédios eles vão radiar, né, nessa situação, claro, isso aqui é uma aproximação, né, exatamente tal qual, né, o software não vai dar tão preciso, né, mas ele dá uma aproximação, certo? É só para deixar bem claro sobre isso. Tá bom, obrigada, professor. Falta só a Nina, né? Obrigado, Ingrid. Nina?
Bom dia, minha gente. Bom dia. Vou colocar aqui o apresentar, para apresentar. Conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui dessa geolocalização, né, no caso da minha região. Aqui, como vocês podem ver, é essa região que está especificando ali, e tem muita área verde ainda. Ainda não é uma cidade, comparando Teresina, é uma cidade pequena, né? É o interior de Teresina, então tem muita área verde ainda. Aí a especificação Como é o nome da cidade, né? é Valença, do Piauí. Ah, Valência. Fica no sentido Picos, para quem vai para Recife, essa região aqui. Certo. Aí, essa aqui é a especificidade do Sol, né, nos painéis, e deu 1.658,2 kWh. A direção normal da irradiação é 1.853,4 kWh por metro quadrado também. A irradiação global horizontal deu 2.092,2 kWh por metro quadrado. A irradiação difusa horizontal deu 795,4 kWh por metro quadrado. A global radiação deu 2.125,4 kWh por metro quadrado. Esse aqui é da otimização, né, do ângulo das placas, deu 11 graus, um pouquinho diferente dos demais aí, mas ainda muito parecido, né? E a temperatura do ar deu 27,5 graus Celsius. E a nossa elevação está 347 metros. E aqui vamos para o solar azimuth, né? Que é em relação ao ano. As melhores condições aí acontece quando o Sol está mais alto no céu, né? Por mais tempo disponível. E isso ocorre próximo ao solstício de dezembro. As curvas mais altas no gráfico, onde tem maior tempo de exposição solar, a radiação mais intensa. E o período mais favorável para a geração de energia, onde as condições intermediárias, elas ocorrem nos períodos do equinócio, que é onde o Sol está em altura média, e dias e noites com mesma duração, que representa o equilíbrio, nem máximo e nem mínimo de radiação. E as piores condições de Sol acontecem próximo de junho, que as curvas mais baixas, menor tempo de Sol no dia, e o Sol mais inclinado. E o menor aproveitamento solar e menor intensidade de radiação, os melhores horários do dia, observando as linhas de horário, fica entre 10 horas e 14 horas, que é melhor incidência solar. E o Sol mais alto é maior intensidade energética, que é onde fica, dizendo num termo mais informal, que o Sol está, a gente pode ver em cima da nossa cabeça, né? Está bem direcionado, bem posicionado às placas. Aí vamos aqui para irradiação direta normal durante os meses. Novembro e dezembro, assim como no início do ano e final do ano, são os mais favoráveis, né? Aí, enquanto julho, agosto e setembro são os meses que mais se destacam aqui na produção, por metro quadrado. E aqui a direção da irradiação normal deu 1.857,8 kWh por ano.
E essa daqui, complementando esse outro aqui, também mostra, né, que junho até também que não foi um do... incluindo ali os períodos melhores, né? Então, junho, julho, agosto, setembro e outubro são os que mais produzem, mas sempre agosto é o que mais se destaca. Quanto aos outros meses, que muda a estação, né? Aí são os períodos que menos geram energia. E aqui, para complementar, esses dois aqui também mostra que esses meses aqui, entre agosto, julho, setembro, é os meses que mais produzem energia aqui na minha região. E eu espero que todo mundo tenha entendido. Essa é a minha região e eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, Nina. Só para deixar bem claro aí que há uma pequena diferença. Deixa aí, Nina, só nessa de cor. Sim. Nos demais, né, eles mostram lá, claro, todos aqui até então apresentados, o agosto é que vai ter maior irradiação relacionada aí com essa análise, né? Mas há uma pequena diferença, né, entre os meses, né? Tem uns que esses meses são um pouquinho mais intensos, né, distribuídos, outros vão variar, né, um amarelo, né, menos intensos, né, nos meses, certo? E no caso da Nina aqui, esse mês de junho, né, ele teve uma melhor distribuição entre os dias, né? Uhum. E outro já não teve essa melhor distribuição, né, no dia, né? E aí, claro, vai depender, né, do horário, né? Vai depender muito da localização e da altura aí que essa localidade está em análise, Valência, como também das interferências, né? Oi? Valência do Piauí. Pronto. E das interferências locais, né? Isso depende muito, certo? Uhum. Por exemplo, o local que é muito arborizado, normalmente eles são mais refrescantes, porém ele não vai em radiações, né? Albeto, né? Difusas, né? Eles não vão ter tanta intensidade como locais de concreto, né? Porque aí vai ter mais difusas, né? Materiais mais difusos. Certo? Pois bem, galera, obrigado, tá certo aí pela apresentação de vocês. Em relacionado aqui, né, quem não apresentou, e espero que apresente na segunda-feira, né, a gente vai ter exatamente, está faltando apresentar, né, é o Cleilson, que está aqui matriculado, não apresentou hoje, o Daniel Gonçalves, que está aqui matriculado e não apresentou hoje, o Denis Carlos, que está aqui matriculado e não apresentou hoje, o Edilson, né, Souza, que também está aqui matriculado e não apresentou hoje, o Eduíli, né, Freire, que também está aqui matriculado e não apresentou hoje, o Eric Frederic, que também aqui está matriculado e não apresentou hoje, o Joaquim Alves, que está aqui matriculado e não apresentou, o Natanael Matos, que está aqui matriculado e não apresentou, e o Samuel Wesley, que está aqui matriculado e não apresentou. Espero que essas pessoas apresentem, né, na segunda-feira, tá certo? A gente vai dar continuidade a essas apresentações na segunda-feira. De antemão, como eu já falei, e deixar aqui registrado, né? Essa atividade ele tem duas avaliações. Uma, exatamente o documento escrito que vocês vão anexar, né, lá no CIGAR, e a outra avaliação é exatamente essa apresentação, que é uma atividade online, que já está sendo avaliada à medida que vocês estão apresentando aqui. Então, automaticamente, eu já vou lançando essas avaliações no sistema. Certo? Professor. Pois não? Só mais informaçãozinha e curiosidade, porque aqui nesse Solar Azimuth, ele fala que eles lá fazem a análise de acordo com o tempo solar, né? Que às vezes pode dar uma pouca diferença do nosso tempo civil. Isso procede? Porque o tempo solar é relacionado à posição do Sol, né? O tempo que ele está em exposição, né? E o tempo civil, que eu acredito que é isso que ele está relatando, né? Não é relacionado
a exposição do sol, mais o tempo que vamos dizer assim, relacionado com o que está disposto ali pela a sociedade, né? O que eu entendo, né? Eu não sei se é isso que ele quer se referir. Mas aí essa tabela está relacionada com a exposição do Sol naquele tempo, né? Da angulação, desde ele nascer até ele, né? E para o poente. Né? E isso interfere, claro, em minutos, né? Porque tem dependendo da estação do ano, né, a exposição do Sol, né? Por exemplo, no Brasil, no sul, ele fica mais exposto, né, num período, se não me engano, setembro, outubro, novembro, né, e dezembro ali, ele fica mais exposto nesse período, se não me engano, certo? Seria mais, o que eu entendo seria mais ou menos isso, viu, Nina? Certo? Bem, galera, então um abraço. Aguardo vocês na segunda-feira para fazer mais apresentações que faltaram hoje. Perguntas? Foi bem. Então eu dou aqui como encerrado nosso momento da aula de hoje. Aguardo vocês segunda. Até mais, pessoal. Até mais. Bom dia, pessoal. Bom final de semana.